Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que muita gente nem sabe que existe, mas que é fundamental para proteger nosso passado e garantir o nosso futuro. Lá, quietinhas nas prateleiras de arquivos e bibliotecas, acontece uma batalha silenciosa, travada todo santo dia para salvar nossa herança escrita. E a ciência por trás disso, é simplesmente fascinante. Alguém já parou para pensar nisso? Como é que um objeto que parece tão frágil, feito basicamente de papel e tinta, consegue atravessar séculos, às vezes até milênios? A resposta, olha, vai muito além de sorte. É uma ciência, e uma ciência bem complexa e precisa. E só para deixar bem claro desde o início, pode esquecer aquela fita adesiva amarelada ou a cola branca que a gente usa em casa. A verdadeira preservação é uma outra história. É uma disciplina que mistura arte, ciência e, olha, uma paciência quase de monge. Ok, vamos direto ao ponto. A primeira coisa, e talvez a mais importante que a gente precisa entender é o seguinte: preservar não é a mesma coisa que consertar. Parece parecido, né? Mas é uma mudança total de mentalidade, uma estratégia completamente diferente. Pensa na preservação como se fosse o plano de voo de um avião. Antes mesmo de sair do chão, tudo já foi pensado, calculado para evitar qualquer problema. É exatamente isso. A preservação cria as regras do jogo, as políticas para proteger a coleção inteira antes que o primeiro estrago sequer apareça. É a arquitetura invisível que sustenta tudo. E aqui vai uma dica de ouro para nunca mais esquecerem. O P de preservação é de planejamento e de políticas. É a cabeça, a parte estratégica da operação, que garante que a coleção inteira esteja segura antes mesmo de qualquer ameaça dar as caras. Agora, vamos colocar um pouco de ordem na casa. Existem 3 palavrinhas que muita gente usa como se fossem a mesma coisa, mas que na verdade são 3 níveis de cuidado bem diferentes. Vamos montar esse quebra-cabeça juntos? Então, a grande diferença é essa aqui. Olha só, a preservação, como a gente viu, é o cérebro da operação, o plano mestre que guia a instituição toda. Já a conservação, bom, a conservação são os braços, é a rotina, o cuidado do dia a dia com a coleção. E a restauração? A restauração é a UTI, é a cirurgia de emergência para salvar um paciente que já está em estado grave. Mas por que tanto trabalho? Por que essa preocupação toda? É porque lá, nas sombras das estantes, os livros estão travando uma luta silenciosa contra inimigos que a gente nem vê, mas que ameaçam a apagar essas histórias para sempre. Primeiro temos os inimigos físicos. A luz do sol, por exemplo, com seus raios UV, age como um alvejante que não perdoa. Ela vai disputando as cores e deixando o papel quebradiço. O calor acelera o envelhecimento. É como se cozinhasse as páginas em fogo baixo. E a umidade? Nossa, a umidade é um convite de gala para o mofo e para a destruição. Aí vem os inimigos químicos, que são traiçoeiros. Muitos papéis mais antigos são como uma bomba-relógio. Eles têm uma acidez interna que vai corroendo tudo de dentro para fora. A poluição do ar e até mesmo a tinta usada na época podem agir como um ácido, devorando as páginas em câmera lenta. E claro, não podemos esquecer dos inimigos biológicos. Fungos e mofo deixam aquelas manchas que parecem cicatrizes que nunca mais saem. E os insetos famintos, eles transformam a história num verdadeiro banquete, devorando páginas e capas sem dó nem piedade. E, por fim, talvez o inimigo mais comum e perigoso de todos, nós mesmos. Pois é, o toque sem cuidado, a gordura natural das nossas mãos, ou aquele ato que parece tão inofensivo de umedecer o dedo para virar a página, tudo isso vai causando um desgaste lento, silencioso e constante. Ok, com tantos inimigos à espreita, parece uma batalha perdida, né? Mas a resposta está na conservação preventiva. É ela que está lá na linha de frente, defendendo os livros todos os dias. Olha só esse número. Parece algo simples, né? Mas manter a temperatura estável, ali entre 18 e 22 graus, pode ser a diferença entre a vida e a morte de um livro. É como colocar o processo de envelhecimento em câmera super lenta. E isso é só a pontinha do iceberg. A gente está falando de controle de umidade, filtros especiais para luz, ventilação constante. Tudo isso junto transforma a biblioteca numa espécie de santuário, sabe? Uma bolha protetora onde o tempo passa bem mais devagar para os livros. Mas a defesa não para no dia a dia. É preciso estar pronto para o pior. Câmeras de segurança, sistemas contra incêndio e planos detalhados para evacuação em caso de desastres são a garantia de que, mesmo no pior cenário possível, a história vai ter uma chance de sobreviver. Mas e quando a prevenção não adianta mais? Quando um livro já está ali, na beira do abismo?
É aí que entra a restauração, a última esperança para os casos mais graves. Então sejam bem-vindos ao Hospital de Livros. Só que, aqui dentro, a realidade bate forte. Com recursos que são sempre limitados e tempo que é precioso, a verdade nua e crua é que nem todos os livros podem ser salvos. É preciso fazer escolhas e elas nunca, nunca são fáceis. Então, como é que se decide quem vai para a mesa de cirurgia? A decisão é baseada em vários fatores. Qual a importância histórica daquela obra, o quão rara ela é, o que ela representa para a instituição. Apenas os tesouros mais valiosos e insubstituíveis recebem esse tratamento VIP. Antes de qualquer bisturi sequer chegar perto do paciente, ele passa por um check-up completíssimo. Cada manchinha, cada rasgo, cada página enfraquecida é analisada com a precisão de um detetive, criando um mapa detalhado de tudo o que precisa ser feito para a recuperação. E a segurança de quem restar é tão importante quanto a do livro. Existe um caso famoso de uma estudante que, por um descuido, manuseou uns documentos antigos sem luvas. Um quartezinho mínimo na unha foi a porta de entrada para uma infecção tão grave que ela quase perdeu o braço. É por isso que, nesse hospital, equipamento de proteção não é luxo, é sobrevivência. A cirurgia do livro é um balé de precisão. Primeiro, uma limpeza super delicada para tirar a poeira dos séculos. Depois, os rasgos são como que suturados com papel japonês, um material especial, finíssimo, mas muito resistente e quimicamente estável. As partes que se perderam são reconstruídas como espécie de polpa de papel, como se fosse um enxerto de pele. E por fim, se precisar, a encadernação é toda refeita, devolvendo ao livro sua estrutura. É um trabalho que exige a paciência de um artesão e a precisão de um cirurgião. E assim, a gente chega ao fim da nossa jornada. Por trás de cada página amarelada e de cada capa gasta, existe toda uma ciência dedicada a preservar não só objetos, mas a própria memória da humanidade. A pergunta que fica no ar é: que história incrível do nosso passado, que segredo que a gente ainda nem descobriu, está sendo salvo neste exato momento, por um herói anônimo dentro de um hospital de livros?